Olá, eu estou no Centro Histórico de Petrópolis, um dos conjuntos arquitetônicos mais significativos do século XIX e um rico patrimônio cultural. A história de Petrópolis pode ser pesquisada em livros, revistas e até na internet. Graças ao trabalho de pesquisadores, dos historiadores, é possível resgatar datas, fatos e personagens que ajudaram a construir o mundo em que vivemos. Mas você já parou para pensar em quando o homem se deu conta de que era importante registrar sua história? Quem teriam sido os primeiros historiadores, hein? No programa de hoje, nós vamos reconstruir, eu e você aí em casa, a história da história. O historiador costuma ser visto como alguém que tem um grande quebra-cabeça à sua frente para montar. A partir de um modelo, ele tenta juntar os dados que levantou e as hipóteses que se propôs para depois, com a sua interpretação, chegar a uma solução. Quem fez isso pela primeira vez foi Heródoto. Adivinha de onde ele era? Sim, hoje falaremos de mais um personagem da Grécia Antiga. Heródoto foi um geógrafo e historiador que viveu no século V a.C. Criado por um tio, digamos assim, bem abastado, ele acabou tendo acesso a uma educação privilegiada, com direito a viagens frequentes por todo o mundo antigo. Mais velho, tornou-se uma espécie de defensor do que hoje conhecemos como democracia, e na época era chamado de pensamento livre. Por causa disso, saiu fugido de sua terra natal, Halicarnasso, e passou um período de exílio entre Esparta e Atenas, onde começou a registrar acontecimentos históricos. Heródoto foi o primeiro a registrar o passado e considerá-lo algo como um projeto de pesquisa capaz de dar pistas do comportamento humano. Podemos dizer que Heródoto deu um caráter científico à história, transformando-a em objeto de estudo. Esta é a exposição dos resultados das minhas investigações. Heródoto de Halicarnasso, para evitar que, com o tempo, os atos humanos caiam no esquecimento. Mas antes do nosso historiador número 1 aparecer, é importante falar que figuras e inscrições encontradas nos templos e monumentos de civilizações ainda mais antigas, como o Egito faraônico, por exemplo, já possuíam intenção histórica, pois buscavam perpetuar a memória dos soberanos, assim como fundamentos religiosos e profanos. O mito do dilúvio, por exemplo, foi representado de diversas formas por boa parte das civilizações conhecidas. Falando em mitos, vale a pena lembrar que os povos que não conheciam a escrita usavam relatos orais para passar as informações adiante. Os antigos africanos, por exemplo, contavam as conquistas dos seus impérios e heróis por meio de poemas. Os vikings também usavam belas poesias para lembrar seus reis e contar os sucessos das grandes navegações. Ainda hoje, o relato oral é muito usado por várias culturas, como por exemplo as populações indígenas. Mas será que todo relato é história? Para tirar essa dúvida, eu vou conversar com um especialista em história antiga e medieval, o professor Paulo André Parente, da Unirio. Tira uma dúvida minha, qual é a diferença entre versão e fato? Eu diria que o fato é a versão aceita. Uma versão, quando ela é ampliada e muitas pessoas acreditam nela, ela passa a ser um fato. Quando ela é aceita coletivamente, quando ela é aceita pelos intelectuais, pelos historiadores e por todos aqueles que escrevem sobre aquele fato. Então, entre o fato que é aquilo que existiu no passado e a maneira como nós os conhecemos, existe aí uma grande interferência dos intelectuais e dos historiadores. Se nós acreditamos que um determinado fato aconteceu de uma maneira, ele será assim para nós. Agora, se as gerações mudarem e o fato for observado e estudado de uma outra forma, pode ser que aí se derrubem esses mitos antigos. O senhor tem um tempinho ainda? Tenho sim. Qual a maior paixão do brasileiro? O futebol. Então, falando em futebol, a gente vai assistir algo muito comum nesse esporte, que é um lance polêmico dentro da área. Vamos lá? Vamos lá. Então vem comigo. Para ilustrar melhor a pergunta que eu fiz ao professor sobre a diferença entre versão e fato, a gente vai assistir a uma jogada polêmica. Vamos ver? Vamos ver. E aí? Foi pênalti ou não foi?
Não foi pênalti. Por quê? O jogador já havia perdido a condição de fazer o gol e não teve habilidade com a bola. Ele se jogou no chão. Você acha que ele fez um teatro ali? Ele fez um teatro. Então é a sua opinião, não foi pênalti. A minha opinião é que não foi pênalti. Há várias formas de se contar uma história a partir de um mesmo fato. Por exemplo, um lance polêmico como esse muitas vezes não tem provas, mas acaba valendo a versão do juiz. Isso mesmo. Vamos rodar ali para ver o que o juiz pensou sobre o lance. Controvérsia, viu? O juiz deu pênalti e o jogador marcou o gol. Diferente da sua opinião. Pois é, controverso, mas vale a versão do juiz. Quer dizer, o que vale é o seguinte, quem marcou o gol foi quem venceu. Isso mesmo. Ponto final. E ponto final. A autoridade no futebol é do juiz, a versão que é ele ter entendido como pênalti é que está valendo. Ou seja, o fato é o que fica definitivamente para a história. Mas não significa que um fato não possa ter duas ou mais versões, não é, professor? Isso mesmo, um fato histórico ele tem sempre várias versões. Depende de como os historiadores o estudam, como eles compreendem esse passado. Obrigado pelo encontro. Eu é que agradeço, mas continuo achando que não foi pênalti. Não foi pênalti, foi teatrão ali. Foi teatro. Bom, mas ainda falando das diversas formas que se há para contar uma mesma história, eu vou convidar 3 estudantes que toparam participar de um exercício. Eles vão contar um fato histórico importante, cada um à sua maneira. Sejam bem-vindos. Meu nome é Thaís e na brincadeira eu faço parte de um jornal de bairro, então eu vou contar a história de uma forma sucinta. Meu nome é Cristiane, eu faço parte da imprensa marrom e vou dar notícia de uma forma impactante que atenda as massas. Eu sou o Guilherme, do Jornal Sério, vou fazer uma abordagem ampla do ponto de vista político, econômico e social. Vocês viram? 3 profissionais, na brincadeira, logicamente, de veículos diferentes. Como a gente está falando da Grécia, o tema é a invasão persa à Grécia Antiga. O que vocês prepararam pra gente? Thaís. Bom, meu jornal é um jornal de bairro, então mereceria só uma notinha, mesmo sendo um acontecimento de proporções mundiais. E a sua matéria, Cristiane? A minha seria de forma impactante. Por exemplo, eu pensei no tema Grécia passa o rodo na Pérsia. Obviamente, a notícia em si não seria lá muito consistente, porque não há muito compromisso com o relato em si, mas seria mais ou menos isso. E você, Guilherme, seria uma nota, uma matéria? Como é que você faria esse trabalho? Seria um caderno especial com a análise de vários economistas, especialistas, cientistas políticos, sobre como ficaria o contexto da Europa e da Ásia, do Oriente Médio, após aquele conflito, quais seriam as consequências políticas e econômicas depois daquela guerra. Olha, bateu uma dúvida, gente, que eu queria dividir com vocês. O que será que configura um fato histórico? Será que é por ter acontecido no passado? Como medir se algo é importante o suficiente para virar história? Qualquer situação prosaica da minha vida poderia ser história? E se eu escrevesse um diário, por exemplo? Isso poderia ser história? Dúvida, hein? Eu vou conversar agora com um especialista em História da Antiguidade, o professor Edgar Leite, aqui da Unirio. Ele vai contar pra gente como é que se fazia História na Antiguidade e o que configura um fato histórico. Quais os primeiros escritos da Antiguidade que a gente pode considerá-los históricos? Bom, nós temos em torno de 3.500, 3.000 a.C. os primeiros textos escritos. E esses textos são textos que servem para a gente entender a história daquela época. E versavam sobre o quê? Eram textos religiosos, muitos textos tributários. Os primeiros documentos históricos são documentos econômicos, de impostos, tributos. Então, são textos que nos permitem entender como era a sociedade daquela época. O que configura um fato histórico? O que caracteriza isso? Olha, um fato histórico é um acontecimento que tem uma grande importância para uma determinada, um fenômeno, um evento, que tem uma grande importância para uma determinada comunidade, ou para uma sociedade, para uma nação, ou para a humanidade.
e pode nos seus diferentes níveis, né? Um acontecimento histórico pode ser importante, fundamental, por exemplo, uma enchente, um deslizamento de terra. Isso tem uma grande importância para uma comunidade, embora não tenha necessariamente uma grande importância para a humanidade. E você pode ter eventos como, por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que são eventos de significação para a história como um todo. Autobiografias, biografias, diários, são história? Podem ser, sim, sem dúvida. Um texto de uma pessoa às vezes desconhecida, uma memória, um diário, pode ser resgatado décadas ou séculos depois e iluminar todo um momento histórico. É o caso, por exemplo, de Anne Frank, que é uma garota que escreveu, né, na Holanda ocupada, um diário bastante pueril da sua vida, mas que hoje, através do diário da Anne Frank, a gente descobre como era o mundo naquela época, o drama, né, daquela situação toda do Holocausto. Então, é um exemplo disso. O senhor vai sair daqui e vai dar uma aula de história. O senhor vai estar fazendo história? Olha, eu acho que eu estou, de alguma forma, me inserindo no processo histórico, como os alunos também, ou você aqui fazendo essa reportagem. Quer dizer, todos nós estamos colocando uma pedra num processo histórico que vem do passado e que continua em direção ao futuro. Até porque essa entrevista vai fazer parte da história do Globo Ciência. Exatamente. Voltando a Heródoto, é importante saber em que contexto que ele vivia. E não era uma época light não, gente. Nosso personagem viveu em meio a invasões e guerras sangrentas. Não é à toa que a sua primeira obra, intitulada Histórias, descreva tintim por tintim episódios de guerra. Por causa deste seu trabalho, Heródoto acabou apelidado de o pai da história. Além de ser a primeira a conter a palavra história no título, a obra foi reconhecida como uma nova forma de literatura. Se fôssemos transpor para os dias de hoje, seria nada mais do que a literatura didática dos nossos livros do colégio. Em Histórias, Heródoto expõe os fatos sem muita preocupação em comentá-los, mas há uma passagem ou outra em que ele exalta feitos de seus conterrâneos. Uma outra coisa que esse repórter das celebridades de antigamente adorava fazer era comentar costumes que ele achava estranhos. Um dos relatos mais curiosos era sobre o sistema de casamento por leilões. É isso mesmo, gente, atribuído aos assírios que viviam na Mesopotâmia. Em cada aldeia, uma vez a cada ano, assim que as donzelas chegavam à época de casar, eram todas reunidas e levadas a um lugar. E uma multidão de homens ficava de pé em volta delas. Fazia-se então cada uma delas se levantar e punham-nas à venda. Primeiro, a mais bonita de todas, e assim que ela era vendida por muito dinheiro, anunciava-se outra, a que era mais bonita depois daquela. E elas eram vendidas para casamento. Não era permitido levar para casa a donzela adquirida sem dar uma garantia. Era necessário oferecer um fiador para garantir que iria viver com ela, e então podia levá-la. E se eles não se dessem bem, o costume mandava devolver o dinheiro. Heródoto. Bem, Heródoto deu ponto de partida e registros históricos de todo tipo pipocaram pelo mundo. Na Grécia mesmo, a coisa foi adiante, ainda nessa linha mais humana, falando do que acontecia com os cidadãos. Já no Oriente, por exemplo, mais especificamente na China antiga, os primeiros escritos históricos tinham lições de moral. O maior representante da historiografia chinesa foi Sima Qian, um astrônomo, matemático e historiador que viveu no século II a.C. Funcionário da corte chinesa, era o responsável por fazer cálculos astronômicos para a regulação do calendário, mas acabou registrando também os acontecimentos do Estado. Sima Qian escreveu o que se considera a maior obra da historiografia chinesa, chamada de Shiji, ou traduzindo, Memórias Históricas. A obra começava nas origens míticas e se encerrava por volta do ano 100 a.C. Já no Império Romano, o nome mais importante do início da história escrita foi de Tito Livio. Diferente de Heródoto, que era de uma família aristocrata, Tito Livio era de uma origem humilde. Mesmo assim, ele conseguiu se dedicar aos estudos de filosofia graças a uma competência nata para escrever. Tito Livio escreveu a História de Roma desde a fundação, em que relata os mais importantes acontecimentos do mundo antigo romano.
foram 142 livros, dos quais 35 encontram-se incrivelmente conservados. Do restante, sobraram fragmentos e resumos. Em comum, todos os livros tinham o que foi reconhecido na época como um atrativo literário. Tito Livio foi o primeiro a conquistar leitores genuinamente. Para a gente falar sobre como o entendimento da história antiga pode influenciar o mundo contemporâneo, eu vou conversar com uma especialista em história da antiguidade, a professora Cláudia Beltrão Rosa, da Unirio. Professora, hoje o jornalismo factual, seja ele na web, seja o jornalismo impresso ou na TV, eles acabam sendo super dispositivos para se contar e difundir, né, a história da humanidade. Eu posso citar dois exemplos, um foi o atentado violento, né, ao World Trade Center, e o outro foi a Guerra do Golfo, que a gente não estava lá, mas a gente viu a história viva com os nossos próprios olhos. Esse tipo de narrativa tem valor histórico? Hoje em dia, obviamente, o volume de dados que vem sendo veiculados, né, principalmente via internet, obviamente, forneceu um manancial imenso de dados e de possíveis documentos para análise da história. Mas só o volume de dados também é algo a se pensar, né? Eles são dados, eles são algo que vão ser trabalhados, não são história propriamente dita, né? Claro que, por exemplo, a veiculação de pesquisas arqueológicas ou de coisas, vamos dividir as coisas, né? No caso da antiguidade, de novas pesquisas numa rapidez, numa velocidade que realmente há 20 anos atrás não sonhávamos, não poderíamos sonhar. Óbvio que isso contribui para o enriquecimento, para o aprofundamento e para a divulgação do conhecimento histórico, né? Por outro lado também, a veiculação de notícias no imediato, no jornalismo factual, vão construindo, vão veiculando aquilo que os romanos, por exemplo, chamavam de res gestae, das coisas que aconteceram. Elas não são exatamente a narrativa das coisas que aconteceram, para usar uma dicotomia romana, né, que seria a história. Não é o conhecimento histórico propriamente dito, é a partir desses dados, né, esses elementos, o jornalismo factual, notícias diversas, podem se tornar vestígios pelos quais os historiadores vão criar o conhecimento histórico. Seriam fontes. Né? Sim, eles têm um valor documental, eles não são a história propriamente dita, né? Porque a história propriamente dita é um tipo específico de conhecimento, né? Com suas regras, com a sua forma de atuar, de trabalhar. Pois é, são tantas facilidades, mas hoje o tempo é muito mais cruel do que antigamente. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Antes, os historiadores escreviam muito mais relaxados sobre fatos que aconteciam num passado distante à época em que eles viviam. Hoje não. Hoje o relógio corre muito mais rápido para quem se propõe a fazer história. É que ela é registrada quase ao mesmo tempo em que está acontecendo. A concepção de história e o modo de fazer história sempre mudaram de acordo com o tempo e o lugar. Heródoto deu ponto de partida na antiguidade. Sua obra foi a mais extensa já escrita até então e ocupou cerca de 30 rolos de papiro, o que vale aproximadamente 100 metros de comprimento ou algo em torno de um prédio de 33 andares. A história atual ainda está sendo escrita, ainda está em construção. Enquanto a gente estiver aqui fazendo história, ela está incompleta. Gente, até o próximo programa e eu espero vocês com mais assuntos e personagens incríveis. Até lá. Tchau.